mas hoje eu vou trazer outras coisas que eu identifico assim como ilusões que a gente tem em relação ao nosso trabalho, mas na parte prática, não é numa parte do conhecimento em si sobre a terapia, tá? Tô falando aqui mais no sentido de empreendedorismo, tá? De vocês fazerem da profissão de terapeuta a única profissão de vocês. Porque uma coisa que eu vejo muito acontecer é a pessoa faz um monte de curso e na hora do vamos ver, na hora de você viver daquilo ali, do seu chamado, você não vive, porque fica com um monte de coisa na cabeça de que não pode cobrar, não pode ganhar, é errado, um monte de coisa. A gente vai identificar uma parte mais prática mesmo do terapeuta que é empreendedor, porque a gente é autônomo, gente. Então, a gente tem que fazer alguns movimentos que quando a gente está trabalhando numa empresa, a gente não faz, a gente não precisa, porque o salário vai cair no final do mês. Como terapeuta, a gente não tem garantia de nada, tá? É uma aventura a gente empreender com terapia. É justamente para mostrar para vocês que é possível, porque eu fiz esse caminho e deu certo. Então, se deu certo para mim, vai dar para vocês também. Mas a pergunta que eu quero fazer para vocês é: vocês têm medo de trabalho, gente? Vocês têm medo de arregaçar as mangas e fazer a coisa acontecer? Porque assim, se você tem, então assim, infelizmente essas aulas aqui não vão ser úteis, porque a gente tem que arregaçar as mangas. Então eu pergunto para vocês, vocês têm problema com o trabalho, de fazer a coisa acontecer? Não tenho medo, graças a Deus. Hashtag graças a Deus. Maravilha, não ter medo de trabalhar, não tenho medo de trabalho, receio que não dê certo. Esse medo de não dar certo, a gente vai com esse medo mesmo. A gente vai carregando uma maletinha de alguns medos por algum tempo, até que essa maletinha, com todos os medos, com todos os receios, com todas as aflições, a gente vai deixando elas largadas aí pelo meio do caminho, se desapegando delas. Então, pronto, estamos alinhados então aqui em relação a isso. Se vocês não têm medo de trabalho, vocês são muito bem-vindos! Então, para quem não me conhece, quem chegou agora, meu nome é Thaís Escapim, eu sou farmacêutica, mas hoje eu trabalho inteiramente com terapia floral 100% do meu tempo, tá? Isso já acontece já há 3, 4 anos e eu mergulhei de cabeça nesse processo e é o que hoje é a minha fonte de renda, tá bom? Então, as coisas foram evoluindo, eu superei muitas crenças e porque deu certo pra mim, eu sou o meu maior testemunho aí de que muitas coisas foram superadas e hoje eu ganho dinheiro com a terapia floral, coisas que, gente, quando eu fiz o curso lá na Inglaterra, eram absurdas. As pessoas faziam o curso como se, tipo, eu vou fazer porque, interessante, é legal, mas não vou fazer disso a minha profissão, não dá pra ganhar dinheiro com isso. Eu falei, gente, mas da onde vem essa cabeça? Não é assim que funciona, tá? A gente pode trabalhar com qualquer coisa, desde que você esteja alinhado com a técnica. Você pode vender uma caneta, tudo dá para ser monetizável, tá? Você pode vender uma caneta simples, uma caneta Bic, se você tiver alinhado com a proposta da caneta. Se a caneta vai fazer bem para uma pessoa, fez bem para você, por que que você não vai tornar a caneta, a venda da caneta, a sua fonte de renda, por exemplo? Com a terapia, seja ela qual for, a minha foi a terapia floral, foi a que eu me identifiquei, eu fiz outros cursos também, mas foi a terapia floral que mais eu me conectei e que eu consigo, porque eu acredito, porque funcionou pra mim, eu tenho brilho nos olhos pra falar da terapia floral, eu levo isso adiante. Então hoje nós vamos conversar de algumas ilusões que acontecem com muitos terapeutas, que poderiam estar num outro nível já, fazendo muito bem para as outras pessoas, alcançando um nível, um número muito maior de pessoas, mas não tá? E só porque fica aí com um monte de crença, um monte de limitação, um monte de cadeadinhos mentais que impede você de ajudar mais pessoas e, como consequência, você ganhar dinheiro de forma honesta, de forma justa, cobrando um valor adequado pelo seu trabalho.